Sr. Presidente da Câmara, por muito que se tenha falado do PDM nos últimos meses, eu creio que é inevitável voltar aqui hoje ao assunto e eu quero fazê-lo abordando duas vertentes muito claras. A questão, por um lado, da resposta que o Sr. Presidente entendeu dar a este assunto nas últimas semanas e a questão de substância que tem estado em discussão. Quanto à sua resposta, nomeadamente através do artigo que escreveu para a Voz do Mar e aquilo que publicou nas redes sociais e também na entrevista que deu hoje à 102 FM, eu quero começar por dizer o seguinte. Eu repudio fortemente as insinuações sobre ilegalidades e corrupção que sobre este assunto quiseram fazer recair sobre si ou sobre o seu antecessor. Por uma questão simples. Se alguém tem suspeitas de alguma coisa, se alguém tem provas de alguma coisa, só tem que ir ao Ministério Público, denunciar e mostrar as provas. Fazer depois cartazes já não adianta muito. O que é importante é denunciar no sítio certo. Mas eu repudio com a mesma força as insinuações que o Sr. Presidente fez hoje, insiste em tentar lançar sobre os outros e que fez hoje na entrevista que deu à rádio. E eu já lá vou. Parece-me evidente que as preocupações levantadas pelos subscritores da petição sobre o PDM são legítimas e que ainda bem que estão a ser levantadas agora, para dar oportunidade à equipa técnica, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, no momento em que cada uma tem a responsabilidade de responder a essas preocupações. Agora, Sr. Presidente, a sua insistência em falar de verdade, na sua verdade, e a correspondente insinuação de que os outros estão a mentir ou de que não fez, não sabe, não viu e nem tem responsabilidade sobre estas matérias, é uma resposta absolutamente inaceitável e isto tem que ser dito com total clareza nesta Assembleia. Sabe que há mais ou menos 2000 anos houve um célebre personagem que pôs a questão o que é a verdade. E esse personagem, de nome Pilatos, acabou celebremente a tentar lavar as mãos para que ninguém dissesse que ele tinha responsabilidade sobre o assunto ali em causa. Pois também aqui, como Pilatos, o Sr. Presidente tentou lavar as mãos. E tentou fazê-lo, desde logo, na Voz do Mar, empurrando a responsabilidade para a Assembleia Municipal e, mais grave do que isso, tentando eximir-se de quaisquer responsabilidades. Ora, deixe-me dizer, Sr. Presidente, com a frontalidade que este assunto merece, aquele artigo é, em simultâneo, um ato da maior cobardia política, uma tentativa de enganar as pessoas que não conhecem o funcionamento da autarquia e um atestado de incompetência a si próprio. Eu vou por partes. Em primeiro lugar, quando confrontado com dificuldades no processo do PDM, aquilo que o Presidente da Câmara tem a dizer às pessoas da Terra, no primeiro artigo, se não estou em erro, que neste mandato público na Voz do Mar, é que não tem qualquer responsabilidade no processo de elaboração do PDM, que nem vota e que são os membros da Assembleia Municipal, invocando em especial os senhores Presidentes de Junta, que vão votar o PDM. Sr. Presidente, com franqueza, isto, além de ser apenas a parte que o senhor entende que lhe convém da verdade, é de uma cobardia política atroz. Então, a única verdade que há a ser reposta, o Sr. Presidente põe logo no título a verdade, é eu não voto, eu não sei, isto não é comigo, não pode ser. Eu quero dizer o seguinte, o PSD nunca fugiu às suas responsabilidades. O senhor e os seus dois vereadores nunca apresentaram uma ideia neste processo. Possivelmente porque não têm. Mas nós, nomeadamente através dos senhores vereadores do PSD, apresentámos sugestões, propostas, reflexões e pedimos esclarecimentos que tardam em chegar. Coisas concretas para perceber como é que o PDM vai ter influência na vida das pessoas.
das pessoas de Ferrel, das de Peniche, das da Autoguia, das da Serra, dos agricultores, dos empresários e dos que querem investir. É isto que importa no PDM. É que o PDM seja positivo para o maior número de pessoas possível, sem incumprir a lei e sem ferir os objetivos estratégicos que devemos ter definidos para o Conselho. E, portanto, o Sr. Presidente apontou para a Assembleia Municipal e eu digo-lhe que cá estamos. E cá estaremos disponíveis para trabalhar e melhorar o que houver a melhorar. Mas é preciso esclarecer as pessoas e lançar ideias falsas apenas aumenta a confusão. O artigo tenta enganar as pessoas sobre as responsabilidades que o senhor tem. Não pode dizer, porque é mentira, que não tem responsabilidades no processo. O senhor é o primeiro e atualmente o único responsável pelo processo, como eu lhe disse, aliás, na última Assembleia Municipal. Porque é o senhor que dá indicações à equipa técnica, que define o método e que gere o processo. E há mais de um ano que não reúne sequer com os senhores vereadores para discutir o assunto. Já para não falar da Comissão Local do Acompanhamento. Em terceiro lugar, e em resultado do que disse antes, o que o Sr. Presidente tem tentado fazer é negar a utilidade do cargo que ocupa e é passar um atestado de incompetência a si próprio. E, portanto, eu acho que não é um bom caminho. O Sr. Presidente, que anda há 3 anos e meio a dizer que tem muitas ideias, afinal, a única ideia que tem foi que teve foi a de dizer que a responsabilidade da votação final não é sua. Não pode ser. Pode não ter ideias, pode confiar cegamente na equipa técnica, apesar de já se ter visto que isso não dava um resultado. Mas ainda assim, Sr. Presidente, só isso já é uma enorme responsabilidade ou irresponsabilidade sua. E faria melhor assumir que errou, que devia ter feito mais ou diferente do que o fez, que devia ter dado ouvidos a quem o quis ajudar, em vez de dizer que não sabe, que não viu ou que não tem nada a ver com o assunto, porque isso é, e digo muito claramente, mentira. É evidente que quando alguém se candidata a esse lugar, tem de ser capaz de dar resposta a esses assuntos. E a resposta não pode ser, isto está lá, mas eu não vi e não concordo. E por isso, o que dizem sobre mim é mentira. Não, a resposta tem de ser, houve aqui um erro da equipa técnica que pode prejudicar as pessoas e eu quero agradecer por me terem alertado porque vamos corrigir o que está mal. E por isso é que o artigo da Voz do Mar deveria ter procurado dizer quais são as suas ideias para o Baleal, devia ter alertado, devia dizer o que é que vai ser alterado para garantir que os agricultores não são prejudicados, em vez de se lançar em busca de uma suposta verdade. E a sua insistência na verdade continua, e ainda ontem, ao convocar a reunião com os agricultores, que é positiva e que eu espero que esclareça esses equívocos, o Sr. Presidente volta a escrever que não corresponde à verdade, quando aquilo que pode é não corresponder a uma verdade definitiva. O que não quer dizer que não seja verdade o que está naquela proposta que o Sr. Presidente apresentou nas populações. E é por isso que, em vez de atacar esta iniciativa, Sr. Presidente, o Sr. Presidente devia estar grato por estar a ser dada a oportunidade de corrigir um erro em que vem insistindo nos últimos 3 anos. Sabe que eu hoje, quando estava a ouvir a sua entrevista à rádio, a certo momento pareceu-me ouvir "eu errei". E pareceu-me que talvez me fosse surpreender. Depois fui ouvir melhor e estava a dizer "eu herdei". Só que herdou já foi há 3 anos. E até hoje não conseguiu mexer em nada. Aliás, disse até que gostava de ter entrado numa Câmara com o PDM aprovado. Mas sabia perfeitamente, quando se candidatou, que a sua principal missão era a de fechar o processo do PDM. E a única coisa que o Sr. Presidente tem para nos dizer, perante a urgência que é evidente para todos, porque há um prazo de julho de 2020 que passou para 9 de janeiro de 2021, é que está confiante que haja mais adiamentos e que há muito tempo e que não percebe qual é a pressa. Claro que é provável que haja adiamento, até já há uma proposta a ser tramitada nesse sentido, mas enquanto os outros andam a dar gás para tentar concluir o processo, o Sr. Presidente a nós diz-nos que não há pressa nenhuma. Permita-me ainda, Sr. Presidente, que regresse à sua tentativa de dizer que só o Sr. Presidente é que é sério e que não tem terrenos e que os outros têm interesses.
O Sr. Presidente fala dos interesses dos outros como se fossem interesses ilegítimos, que querem pôr em causa o futuro do Conselho, e esse é o seu grande erro. Ainda hoje, na entrevista à rádio, o ouvi dizer, numa tentativa de ironia que eu acho que menospreza as pessoas, que agora havia aí centenas de especialistas no PDM. Sr. Presidente, os interesses dos agricultores, dos proprietários, dos comerciantes, dos empresários, dos investidores, são interesses legítimos e que a Câmara deve acautelar sempre que não colidam com o interesse público e com as orientações que definir. E por isso, cada pessoa é especialista, de facto, no seu interesse legítimo e tem o direito de o querer de se fazer ouvir. Coisa diferente é o que se passa com os autarcas. Eles até podem ter interesses pessoais legítimos, mas têm a obrigação de saber deixar prevalecer o interesse público sobre o particular. E o que o Sr. Presidente não deve fazer, porque cai no mesmo erro dos que o acusaram a si, é de tentar lançar lama sobre o processo, sobre os eleitos locais e sobre os técnicos. Aqui, Sr. Presidente, até prova em contrário, somos todos igualmente sérios e queremos todos o melhor para a nossa terra. Eu não admito que se diga ou que se insinue o contrário sobre si ou sobre qualquer um dos outros. O Sr. Presidente, não se esqueça também que fomos nós, o PSD, que defendeu que a transparência deve ser total neste assunto do PDM e nos demais. Ainda estamos à espera que seja disponibilizada essa informação no site do município, incluindo informação que existia no mandato passado e que no seu desapareceu. Eu não tenho nenhum problema em que se saiba o que é meu, porque, graças a Deus, não roubei nada a ninguém. E não quero fazer nada que a lei não permita, Sr. Presidente. Tenho a certeza que o mesmo é verdade para todos os que aqui estão. E deixe-me abordar, por fim e brevemente, a questão da substância do PDM que tem estado a ser discutida. Primeiro a questão do baleal e depois a da agricultura. Sobre a unidade de discussão do baleal, o PSD foi absolutamente coerente. Foi contra a proposta e, em concreto, contra o hotel em Torre que o professor Jorge Carvalho propôs no mandato passado. Isto está tudo nas atas, não vale a pena dizer que é mentira ou que não sabe, porque se não sabe, tinha a obrigação de saber. E o PSD pediu, desde o primeiro momento deste mandato, que fosse encontrada rapidamente uma nova solução. O PSD continua a ser contra esta solução, que está agora proposta ainda, e é a mesma que foi rejeitada em 2006 e que prevê a construção de um hotel de 3 ou mais pisos. Assim sendo, aquilo que pedimos para que se acabe com o ruído e se tente encontrar uma solução é que rapidamente a equipa técnica apresente alternativas para o local, seja em formato de unidade de discussão, seja noutro formato. Através dos nossos vereadores, já demos sugestões para serem discutidas na Câmara e com a equipa técnica. A bola está do seu lado e do lado da equipa técnica. Há 3 anos, Sr. Presidente. Sobre os agricultores e a agricultura, eu acho que é evidente que ninguém pode querer conscientemente prejudicar os agricultores. Mas a verdade é que a norma que está na proposta, que foi apresentada às populações pelo Sr. Presidente da Câmara e pela equipa técnica, e a opção de apresentar foi sua e foi boa, é castradora para a atividade agrícola desenvolvida no Conselho. Portanto, tem que ser alterada. Creio que isso é absolutamente consensual e só temos que perceber que se no que foi já enviado para a aprovação das entidades externas, há algo que condiciona essa alteração. Porque se não há, é evidente que há consenso que aquilo não pode continuar assim. E, portanto, se há consenso, não tem que haver ruído. Deixe-me concluir, Sr. Presidente, com o mesmo apelo que fez hoje na sua entrevista da rádio. Não pense tanto em si e nos seus objetivos particulares. Assuma os erros em vez de se tentar justificar com o que herdou. E procure as boas vontades e os consensos que estão ao seu alcance. Nós precisamos, de facto, de um PDM aprovado para não perdermos a capacidade de edificação e para não perdermos o acesso a fundos comunitários, seja em janeiro, seja em julho de 2021.
Nós, como eu já disse, Sr. Presidente, estamos cá para defender os interesses legítimos das pessoas da nossa terra e o interesse de todos em que o PDM venha a fazer de Peniche uma terra melhor, com mais emprego e mais qualidade de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Presidente da Câmara, na última sessão, o Sr. Presidente começou, em resposta à minha intervenção, por dizer que eu não o conheço. E hoje disse que ficou triste. Mas, olha, eu fiquei chocado com o que o Sr. Presidente escreveu na Voz do Mar, que é uma verdadeira afronta a este órgão. Hoje tentou recompor as coisas, dizer que afinal também votava, a Câmara também, mas não foi isso que escreveu para as pessoas, não. Procurou sim dizer-lhes, quem vota são os senhores deputados municipais e os senhores presidentes de junta. Eu nem voto, eu nem sei, eu nem faço ideia. E o que disse em entrevista à 102 FM, o que disse na entrevista à 102 FM, Sr. Presidente, foi, nomeadamente, nas insinuações que voltou a levantar, também não lhe ficam bem, como eu lhe disse aqui, porque é para isso que estamos aqui, é para lhe dizer, para fazer a análise daquilo que são os seus atos enquanto Presidente da Câmara. O senhor foi hoje aqui defendido como controverso, como uma personalidade forte, como atacado por narrativas que visam atingir o Presidente, que querem o seu assassínio político e de caráter, que há alianças pouco respeitosas, que há uma superioridade intelectual que o quer atacar. E vêm para aqui como virgens ofendidas, como se a Assembleia não pudesse questionar o Presidente da Câmara, nem fazer a qualificação objetiva e subjetiva das suas ações e das suas palavras. Era importante também que se fizesse uma reflexão sobre quem trouxe a crispação ao debate político em Peniche. É que, de facto, só aconteceu neste mandato. É verdade. E o Sr. Licínio até sabe disso, porque estava cá, noutra bancada, nos mandatos passados. E ainda bem que o Sr. Presidente falou na campanha eleitoral e nos seus apoiantes. Vá lá ver, na campanha eleitoral, Sr. Presidente, qual foi a campanha que teve necessidade de atacar os outros candidatos, de faltar ao respeito aos outros candidatos, de insinuações familiares e pessoais sobre os outros candidatos. Não foi o Sr. Presidente, foram os seus apoiantes, Sr. Presidente. Há muitos registros disso, Sr. Presidente. Eu não vou agora aqui abrir isso, porque isso é o que o Sr. Presidente quer abrir crispação. Foi sempre nisso que apostou, foi na crispação. E, de facto, isso foi uma grande mudança em relação ao que havia antes. Foi uma grande mudança. Foi a maior mudança, foi essa, a crispação. Foi o Sr. Presidente que a quis trazer para o debate político e isso foi muito mau. Foi uma grande mudança. Agora, mesmo assim, Sr. Presidente, ninguém aqui nesta Assembleia chegou até hoje perto das coisas que se passaram na campanha. Perto. E eu posso ser claro, posso ser duro, mas eu pelo menos venho aqui, digo aqui, no sítio certo, o que tenho a dizer. Não preciso de perfis falsos, nem de ir para comentários no Facebook. E a sua coragem pessoal, que teve na sua vida pessoal, não contrasta com a sua cobardia política a que eu chamei a atenção naquele artigo. Eu chamei a atenção por uma coisa concreta, por um ato concreto. É que eu acho que é uma cobardia política de não assumir as suas responsabilidades. Foi isso que eu lhe disse. Foi uma coisa objetiva. Não falei... Quer dizer, a pesca do carapau de 1977 não é para aqui chamada. Os heróis da Revolução ou da luta dos sindicatos têm o seu lugar na história, mas nós não estamos aqui a discutir a história, Sr. Presidente. Estamos aqui a discutir a realidade de hoje em dia. De hoje em dia. Eu não estou nervoso. Eu estou-lhe a falar com o tom que o Sr. Presidente merece ouvir. Porque esquece sempre que tem muita... eu agradeço que não faça esses comentários sobre a casa das pessoas, porque está sempre com essa necessidade de mexer na vida pessoal das pessoas. Sempre, Sr. Presidente. E, portanto, eu não tenho necessidade de vir aqui afirmar ou de me afirmar em relação a uma realidade que se passou antes de eu nascer.
Eu não tenho necessidade de me transportar para outra realidade, eu não tenho coisas mal resolvidas no passado, Sr. Presidente. Fazer comentários sobre o que teria sido se eu tivesse estado nessa situação mostra a sua necessidade de viver num mundo de ficção. E em relação a 2020, é o Sr. Presidente que tem, de facto, muita dificuldade em discutir as ideias e os problemas com que é confrontado e por isso prefere voltar a 1977. E por isso se vê na sua dificuldade em discutir ideias quando vem sempre dizer eu tenho ideias, 19 páginas e tal, mas depois nunca concretiza. Ora bem, Sr. Presidente, eu estou aqui na Assembleia há 11 anos. Pode dizer que há aqui pessoas que o conhecem melhor que eu. Alguns são seus companheiros de lides políticas de há muitos anos, outros até são seus familiares, mas o que eu conheço sobra para a análise que me cumpre fazer, que não implica eu conhecê-lo bem. É a análise das suas decisões, das suas propostas, do seu mandato. Não é a análise da sua personalidade. Sobre essa eu tenho as minhas opiniões, mas não vou fazer considerações aqui, porque isso deixo para os seus apoiantes. Quando eu lhe digo que o Sr. Presidente escreveu uma coisa na Voz do Mar, que é um ato de cobardia política, eu estou a fazer uma análise objetiva de um ato seu. E subjetiva também. É uma análise talvez dura, mas nós não estamos aqui a fingir que não se passa nada quando o Sr. Presidente escreve enormidades como aquela. E ainda por cima, ou que são mentira, ou que são apenas uma parte da verdade para fugir às suas responsabilidades. Era disso que estávamos a falar quando eu estava a falar de cobardia política. E ainda isso ainda ao Sr. Presidente, que não fazia insinuações. Ora, eu começo a duvidar de duas coisas. Ou o Sr. Presidente não sabe o que são insinuações, ou tem dificuldade muito grande em lembrar-se do que fez no dia anterior e de impedir-se de voltar a fazer no momento seguinte. Ou então, pior, estamos de volta à incapacidade de admitir as suas palavras e as suas responsabilidades. Eu volto a repetir o que disse na Assembleia passada. As pessoas têm interesses legítimos. Esses interesses podem conflituar com aquilo que a Câmara determina como o seu objetivo. E, já agora, se o Sr. Presidente foi alvo de pressões, como aludiu na sua intervenção na Assembleia passada, tem a obrigação de ir ao Ministério Público denunciá-las. Continuar a mandar para o ar que há interesses e pressões é apenas fazer politiquice e, além disso, é uma infantilidade. Nós somos inteiramente, Sr. Presidente, pela transparência. O Sr. Presidente disse, que já tinha repetido muitas vezes, que as coisas só deviam ter ido lá para fora quando já tivesse tudo amadurecido. A expressão é sua. Nós discordamos, Sr. Presidente. Por nós, as reuniões para discutir o PDM podem ser todas públicas. Todas transmitidas online. O Sr. Presidente da Assembleia pode estar em todas. Não temos nada a esconder, assumimos as nossas posições e estamos preparados para defender o que considerarmos ser o melhor para o Conselho. Sem subterfúgios, sem insinuações, sem interesses debaixo da manga, às claras. Faça isso, Sr. Presidente. E aí ficará claro para toda a gente, e já ninguém pode ter dúvidas, sobre quem é que está a levantar problemas e sobre quem é que quer ajudar a resolver, sobre quem está disponível para trabalhar, para encontrar consensos e chegar ao objetivo que foi o nosso desde o princípio, que foi ter um bom PDM. O que não faz sentido, Sr. Presidente, é andarmos sempre a lamentar-nos que as pessoas não se interessam pelos assuntos que discutimos e depois, finalmente, quando se interessam e preocupam por um assunto, o Sr. Presidente diz, agora é tudo especialista do PDM. Não, não. As ideias, as minhas ideias, as ideias do PSD, podem não ser as melhores. O que é importante é que nós devemos ouvir quem quer participar e que, por lei, pode participar a qualquer momento. Volto a dizer o seguinte, Sr. Presidente. Nós aqui, na Assembleia, definimos um método que o Sr. Presidente deveria seguir na questão do PDM. Esse método era o de constituir uma comissão que podia discutir em pormenor questões concretas que estavam em aberto. Nós fizemos esta proposta já há bem mais de 2 anos. Foi proposta em abril de 2018 e aprovada aqui em junho de 2018. E quando a fizemos, o Sr. Presidente até disse que o PDM já estava muito adiantado e que a proposta já era tardia. E nós não estávamos a complicar, pelo contrário, nós estamos mesmo convencidos de que este método seria benéfico, e teria sido nestes 2 anos e vários meses benéfico no processo de elaboração, para que as coisas estivessem mais discutidas e mais consensualizadas quando chegassem à Assembleia para aprovar
o que até já deveria ter acontecido. E estamos a desperdiçar tempo. Ainda bem que o Sr. Presidente marcou uma reunião com os agricultores, mas a verdade é que as dúvidas subsistem e, como o Sr. Presidente lá disse, até foi lá sobretudo para ouvir e não para responder às questões. Talvez seja, e fica aqui a sugestão, de convidar a Associação dos Agricultores a integrarem a Comissão Local de Acompanhamento para aí poderem seguir a evolução do processo que todos queremos que chegue a bom porto. Se calhar a Comissão de Acompanhamento não é um trabalho muito visível, mas é certamente mais útil se permitir quebrar as dificuldades e alcançar consensos. Eu peço-lhe encarecidamente que deixe de agir como se toda a gente estivesse contra si por simples gosto para o prejudicar. Não é assim, Sr. Presidente. Nós queremos que as coisas se façam e não as vemos acontecer e vemos o tempo a passar. Repare que nós há 2 anos já questionámos o modelo das unidades de execução em massa que estava a ser adotado, porque considerámos que era desadequado e que por isso mesmo não é usado em quase lugar nenhum do país. E já podiam ter sido apresentadas alternativas e não foram. E quando diz que não percebe porque é que há tanto alvoroço com a unidade de execução do Baleal, porque não há nada de diferente, ora, aí está exatamente a preocupação das pessoas. É ver a chegar o fim do prazo, que aliás já passou, para a aprovação do plano, e não haver nada de diferente. 3 anos para não haver nenhuma nova proposta é demasiado tempo. Já devia estar feito, e não era agora que devia ter levado para as férias o dossiê para estudar. Devia tê-lo estudado no primeiro mês do mandato, Sr. Presidente. E agora, em vez de continuar a dizer eu herdei, já podia dizer eu fiz. Era isso. Olá, muito boa noite a todos, os presentes, aos colegas que estão em videoconferência e também ao público que assiste, aos resistentes, sobretudo. Por ser naturalmente um tema que me diz muito e pelas implicações que todo este processo tem para a nossa terra, também não queria deixar passar esta oportunidade de fazer uma intervenção sobre o processo de revisão do PDM. Não pude estar presente na última Assembleia, também estava a aguardar por todas as réplicas e por isso também queria voltar a este assunto. Estava a aguardar, por parte do Presidente, um ponto de situação do processo, mas pelo que disse, e deduzo e corrija-me se eu estiver enganada, digamos que só a partir do dia 12 é que vão ser estabelecidas as prioridades, não é? Com a reunião. Queria perguntar sobre o agendamento da reunião da Comissão Local de Acompanhamento do Processo de Revisão e com bom grado, acabei por ouvir esta iniciativa de marcar a reunião ainda este mês. Considerando os últimos acontecimentos, com a composição da atual de comissão, também reforço aqui a sugestão deixada aqui pelo Admar, de equacionar e haver aqui uma abertura para integrar também aqui um representante da Comissão dos Agricultores. Sobre o funcionamento desta comissão local, também queria alertar para a necessidade de que os documentos sejam disponibilizados de forma atempada para que todos que tenham a oportunidade de se pronunciar de forma informada e da nossa parte, como sempre tem sido até agora, assegurar também que vamos continuar a dar os nossos contributos. Também quero dizer que concordo com a sugestão que o colega Pedro Barata, que também voltou a referir, sobre a necessidade e da importância de se realizar mais uma Assembleia extraordinária e temática, porque também dávamos aqui a oportunidade do público de manifestar as suas opiniões. E agora também queria fazer uma observação relativamente à forma como este processo tem sido conduzido, decorrente, sobretudo, dos últimos acontecimentos, nomeadamente no passado dia 25. É talvez uma observação um bocadinho complementar, no sentido é que é um pouco mais abrangente de todo este processo, que me leva até a recuar aqui um bocado no tempo, e que aponta sobretudo para um problema que eu acho que é crónico no planeamento e que deveria ser contrariado, em especial relativamente a todos os processos de planeamento urbano e territorial, porque mexe com
com muitos interesses, e que não é só na questão do PDM ou nas unidades de execução, entre outros. E voltando à questão do PDM, uma situação curiosa sobre todo este processo é que a aprovação dos primeiros, da primeira geração de PDMs, que é o caso do nosso, que é de meados dos anos 90, tinha que acontecer até uma determinada data, sob a ameaça de não se poder candidatar aos fundos comunitários. E hoje também se fala aqui em prazos apertados para a aprovação da revisão do PDM, também sob pena de ficarem suspensos ou de também não se obter aqui os fundos comunitários. E para os menos atentos, parece que estamos a assistir ao mesmo filme. Mas estão errados porque o enredo aqui é bastante distinto do que se passou naquela época. Porque a primeira geração foi realizada à pressa e da qual resultou, de um modo geral, uma cobertura nacional de PDMs com muita falta, com muitas patologias e muitas incongruências. E hoje, passados tantos anos, em que, de um modo geral, ganhamos mais experiência de planeamento territorial, temos mais técnicos preparados, ultrapassamos muitas limitações, até do ponto de vista tecnológico, ganhamos tempo, em comparação com essa primeira geração. Aliás, temos tido tempo de sobra para fazer uma revisão PDM, recordando que o período de vigência deste plano é de 10 anos. Não estou-me só a referir nestes últimos acontecimentos. E a origem do problema que deriva, sobretudo, daqui de uma postura política. Porque fazem-se aqui muitas críticas ao sistema de planeamento, ao facto de ser um processo complexo, burocrático, lento, caro, mas a realidade que vivemos hoje, com a revisão do PDM de Peniche, é um exemplo claro que os defeitos do sistema perdem significado quando se compreende que uma das grandes condicionantes deste processo em particular foi a falta de envolvimento da população e que acaba por depois provocar os piores efeitos negativos. Faz agora, no próximo dia 10, precisamente 6 anos, na única Assembleia Municipal Extraordinária temática sobre o planeamento, com a presença da convidada da doutora Fernanda Paula Oliveira, e o Presidente também estava presente, na época era Presidente de Junta, falou-se neste tal novo paradigma da lei de solos, do ordenamento do território. Falou-se muito nos obstáculos do ordenamento do território, e precisamente nessa Assembleia, tinha sido sensivelmente 2 anos após o início da revisão deste processo, do processo de revisão, alertava para a necessidade de criar condições e canais de informação que cheguem de facto aos munícipes, aos privados ou outras entidades com base numa linguagem simples, perceptível e apostar numa política de participação ativa, indo mais além do que aquelas que são estipuladas por lei. Foram até dadas sugestões e que eu tenho repetido ao longo dos anos no âmbito de ações do planeamento em curso e em especial da revisão do PDM. Sessões de esclarecimento, com apoio das freguesias, para a comunidade em geral, explicando, que eu acho que isso é uma falha muito grave, porque é importante também explicar os mecanismos da revisão, os critérios que também emanam da lei, apostar na informação e na consciencialização do público, preparar até o futuro, não é? A geração do futuro. Sugeriu-se até sessões com estudantes nas escolas, falar sobre o PDM. Era uma oportunidade, prepará-los. Uma página da internet devidamente atualizada e informada, também tem sido uma luta nestes últimos anos. Temos aqui mais uma vez uma referência sobre este assunto pelo colega Pedro. E esse alerta tinha sido realizado numa fase inicial do processo de revisão do PDM de Peniche. E perdemos essa oportunidade de fazer diferente logo no mandato anterior. E já no seu mandato, Sr. Presidente, reconheço que inicialmente até assistimos a uma maior abertura da sua parte com a realização de reuniões com os autarcas, com as sessões públicas mais dirigidas à população. Mas, Sr. Presidente, devo-lhe dizer que o grau de sucesso não se mede pelo número de reuniões que possamos fazer.
O problema aqui, a origem, é que o problema destas sessões surgiram supostamente num momento próximo do processo decisório, considerando à época o prazo que estava estipulado. Não é? Não são os prazos que estamos a falar hoje. E que foram adiados com a Covid, etc. Porque eram situações que já vêm sido alertadas de forma repetida nestas assembleias. E estas sessões acabaram por ser uma apresentação de uma proposta, quase reduzida a uma planta de ordenamento, e com a justificação das opções tomadas, mais do que com a solicitação de opiniões que viessem influenciar a decisão. E resultados, em algumas em que eu estive presente, houve casos em que a participação foi quase nula, talvez porque a informação nem sempre tenha sido transmitida de forma compreensível. Aos olhos de quem, ou à compreensão de quem, estes assuntos não são assim muito tratados. E noutros casos, como vimos em Ferrel, que se manifestaram de forma mais efusiva, vemos frustração, conflitos, mal-entendidos, porque não lhes foi também dada a oportunidade de se envolver nas opções feitas. E por isso reitero que esta participação da população na verdadeira acessão do termo, ela não aconteceu em todo o processo, não obstante aquelas reuniões que eu falei há pouco. E eu queria ainda ver mudanças a esse nível. Criar os tais canais de comunicação com informação clara. E, lamentavelmente, esta situação associada à falta de capacidade de envolver a população, a par das atitudes individuais e outros fatos que já foram aqui falados e repetidos em todas as bancadas, a meu ver, acho que só potenciam ainda mais o descrédito da população face às instituições que eu acho que têm o dever de fazer o melhor pelo seu território. E termino dizer que queria ainda ver mudanças, queria ver uma atitude mais proativa da Câmara e, sobretudo, quer ver um PDM consensual. Mas isso depois também vai depender da abertura que esta Câmara e que esta proposta, com um regulamento e com as peças gráficas, depois vão ser apresentadas. E é tudo. Obrigada.